Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. De onde você navega, meu irmão? Mande um sinal de fumaça, mostra que você existe, prova que você não é apenas mais um na multidão. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 40, 50, 60, por aí vai. Esse é o canal do Coroa. Esse é o canal da melhor idade. Você já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Poxa, meu irmão. Nunca é tarde para ser feliz. Se inscreva no canal Valdeci Poeta, porque aqui nós falamos de futebol, poesia, música, religião, histórias de pescador e até mesmo, por que não, contos de assombração. Afinal, se você chegou nessa idade, é porque você tem histórias para contar. Canal Valdeci Poeta é para você abrir o seu coração e dar asas à sua imaginação. Portanto, se inscreva no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. Afinal, existe um antigo ditado que diz: quem velho não quer ser, jovem ainda já começa a perecer. Porque devemos valorizar cada dia de nossas vidas. E se chegamos nessa idade, 40, 50, 60 e por aí vai, quantas fases difíceis nós enfrentamos na nossa vida, na nossa trajetória, para chegar até aqui. Portanto, façamos de cada dia como se fosse o primeiro ou o último. Mas que vivamos cada momento com a certeza de que somos privilegiados, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos trouxe até aqui, para estarmos frente a frente, falando sobre o cotidiano, falando sobre a vida de uma forma geral. Se inscreva no canal Valdeci Poeta, porque o conteúdo aqui exposto, certamente você vai gostar. E hoje no quadro Futebol na Veia, nós vamos comentar mais uma derrota da seleção do Diniz. Uma seleção do Diniz que nos surpreendeu no início do jogo e até fez um primeiro tempo de se acreditar que talvez poderíamos estar pensando numa seleção guerreira, uma seleção que, se faltasse habilidade, pelo menos tinha gana, vontade, chegando junto nas divididas, marcando a Argentina ali desde o ataque. E diria que até alguns jogadores, como o próprio Gabriel Jesus, surpreendeu pela vontade. Talvez de tantas críticas em cima, o jogador falou: poxa, eu não estou bem, não faço gols, todo mundo contestando a minha convocação, machucado e tal. Vou pelo menos provar que eu tenho vontade. E isso ele fez, correu, marcou, esperneou. Mas, infelizmente, é muito pouco para uma seleção brasileira de verdade. Daquela seleção brasileira que nós estamos acostumados a ver. Não de atacantes correndo atrás de adversários como loucos, de atacantes que punham a bola para dentro da rede. Quantos e quantos? Sim, precisamos de jogadores com raça, mas talvez do meio campo para trás.
jogadores mordendo ali, como tivemos no passado. E hoje nós temos um ataque cardíaco. O ataque não faz gols. Convocou-se um João Pedro, que a gente acredito que a maioria de nós o desconhecia. E o próprio Gabriel Jesus, um jogador que veio machucado lá do seu clube atual, e chegou aqui para jogar um jogo contra a Argentina. Como que convoca um jogador machucado se nós temos tantos jogadores aqui mesmo, no nosso quintal, no nosso Brasil? São inúmeros atacantes que realmente estão provando aí que merecem uma chance. Mas vamos dar um crédito para o primeiro tempo, em que realmente partiu para cima e mordeu e jogou com vontade e acuou a Argentina, mas foi só. Veio o segundo tempo e talvez a Argentina veio com um pouco mais de disposição. Vimos um Messi, eu não diria apagado, porque mesmo sem estar participando tanto do jogo, a luz do jogador é tão interessante que só dele estar ali, fazendo parte do espetáculo, a gente sempre tem aquele sentimento de que algo de repente possa acontecer. Assim é o craque. Mas realmente ele participou muito pouco do jogo e tivemos sim um jogador de destaque na Argentina, o Depou, jogador raçudo, jogador habilidoso, jogador que comandou ali o meio-campo da Argentina, tanto defensivamente, muitas vezes armando os contra-ataques. Jogador interessantíssimo, inclusive forçou 2 cartões amarelos da seleção do Diniz e ainda levou um do vestiário mais cedo, que foi o Joelinton. Deu um tapa na cara do Depou lá e já foi, mal entrou, já voltou logo para o vestiário. Segundo tempo amarrado, jogo duro, jogo pegado, poucos chutes a gol, jogo sem muita inspiração. E a Argentina vai lá com um zagueirão, aqueles realmente que tem tudo a ver com o futebol argentino, jogador duro, jogador raçudo, e meteu lá o seu 1-0 de cabeça, né, bem a caráter mesmo do futebol argentino, gol na raça. E aí, mais uma vez, a seleção do Diniz vai para o desespero, parte para cima ali, a gente viu algumas jogadas ali pela esquerda de linha de fundo, mas realmente falta. Está faltando. Falta atacante. Os laterais são fracos. A zaga, inclusive no segundo tempo, tirou lá o bambambam da zaga lá, que hoje está lá há 200 anos, o Marquinhos, e entrou lá o Nino, que é um jogador que está em destaque aí no Fluminense, Campeonato Brasileiro. Mas se é renovação, nós temos que renovar, começar do zero. Realmente a seleção do Diniz muito fraca. Com uma ressalva, ontem pelo menos entrou com aquela, demonstrando uma garra, uma vontade a mais. E a gente se pergunta, por que não fez assim nos outros jogos?
que tem que esperar um jogo considerado um clássico da América do Sul, um jogo que realmente chama a atenção do mundo inteiro? Por que tem que se esperar esses jogos para mostrar que, poxa, eu estou aqui na seleção e eu tenho que demonstrar minha vontade, meu futebol, mostrar ao que eu vim, defender o meu país? E está faltando treinamento, está faltando jogadores realmente apropriados. Está faltando. O treinador fez suas mexidas lá, mas infelizmente também não surtiram efeito, porque faltam peças. Ou talvez, em outros casos, a gente poderia se dizer que colocando jogadores fora de posição, como entrou, por exemplo, o Veiga. Colocou-se o Veiga parado lá na ponta direita, esperando que, sabe? E a bola vem nele, ele volta a bola lá para o meio campo novamente, não dá continuidade na jogada para o ataque. Até que o Rafinha, primeiro tempo, jogou bem, teve umas estocadas ali. O Rodrigo praticamente não apareceu no jogo. O Endrick entrou, mal pegou na bola, pouco tempo de jogo também. Mas a verdade é que a gente percebe que falta treinamento. E vamos ser bem claros, falta jogadores realmente que mereçam vestir a camisa da seleção do seu país, ou seja, do Brasil. A gente sabe que precisa de tempo, de treinamento. Sim, é verdade, futebol precisa de tempo para que os jogadores se conheçam, para que o treinador implante a sua fórmula de jogo. Mas a gente percebe que, infelizmente, da forma que se apresentou nesses 3 jogos em que perdeu, nossa, está muito difícil a gente acreditar que alguma coisa possa mudar. Agora vai dar uma parada aí de praticamente quase um ano, né? Vou voltar a jogar só em setembro, realmente pelas eliminatórias. Tem que mudar. Do jeito que está aí, não vai a lugar nenhum. Porque realmente, quem entende um pouquinho de futebol, e cada um de nós torcedores somos um treinador, porque a gente está sempre descobrindo uma qualidade, um defeito, um jogador, uma forma de jogo. A gente percebe, e a maioria esmagadora, que realmente está deixando a desejar. E depois de, talvez, não depois, mas a gente não lembra de ter ouvido ou visto a própria torcida brasileira chamar sua seleção de time sem vergonha. Quando é que a gente assistiu isso? Eu, pelo menos, mais de meio século de vida, não me lembro. E nós ouvimos ontem time sem vergonha. Porque realmente temos uma seleção de jogadores bilionários que jogam lá nos seus clubes europeus, mas que chegam aqui na seleção e o futebol do cara some. Como que joga lá em grandes times, chega aqui para defender o seu país, o seu futebol desaparece. Talvez esteja faltando mesmo treinamento, que seja. Mas a gente percebe que muitas peças que estão aí não condizem com a realidade
do que sempre foi, do que sempre representou uma seleção brasileira. Então, meus amigos, vamos repensar. Talvez a questão seja administração, um problema que vem lá de cima, porque essas convocações estranhas aí tá deixando a gente, torcedores, de uma forma geral, com uma pulga ou duas atrás da orelha, porque não entendemos como que convoca jogador machucado, jogador que já provou que não tem condições de ser titular e talvez nem de estar num grupo de seleção brasileira. Uma seleção mal treinada. Repito, ontem até que nós vimos vontade de jogar, isso não faltou. Realmente, quem esteve em campo mordeu, mas é muito pouco. E o Brasil, sempre, futebol brasileiro sempre se destacou pela habilidade, pelo futebol em si. Ou seja, habilidade, bola na rede. A seleção brasileira sempre foi considerada uma das melhores e, em alguns tempos, a melhor do mundo. E hoje nós estamos cada vez mais caindo pelas tabelas. Seria treinador? Seria administração lá em cima? Seria falta de tempo para treinamento? Fica aí essas questões no ar, que cada um de vocês tirem as suas próprias conclusões. Agora, se eu não me engano, caiu para o 7º lugar. Talvez uma seleção brasileira nunca tenha chegado a cair para um 7º lugar numa eliminatória de Copa do Mundo. 3 derrotas seguidas e sem nenhuma perspectiva de melhora, porque fala-se em reformulação, em renovação. A palavra é muito bonita, só que o significado, o sentido da palavra renovação tem que ser colocado em prática. Repito, acabou-se uma Copa do Mundo, que os 4 anos vindouros sejam feitos de renovação. Renovação, começar do zero, porque jogadores, cotidianamente aparece um jogador que prova que realmente é um jogador, um craque, e que bem trabalhado, ele vai chegar na seleção brasileira e vai realmente dar bons frutos. Pensemos nessa possibilidade de se implantar essa conduta pelos dirigentes do futebol brasileiro, da seleção brasileira, que acabou-se uma Copa do Mundo, faça a renovação. Talvez até de treinador, se o treinador demonstrou que não tem capacidade, que realmente reformule, que comece do zero, novos jogadores. 4 anos mexe demais com a preparação física de um jogador. E a gente vimos aí jogadores brasileiros aí que com certa idade, que inclusive já provaram mesmo que não tem condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Meus amigos, fica essa reflexão. Pensamos nessa forma de renovação, que a cada 4 anos acabou-se uma Copa do Mundo, a reformulação ou a renovação comece do zero. Futebol brasileiro, ou especialmente a seleção brasileira, infelizmente, seleção do Diniz, não diz ao que veio. Esperamos que algo possa mudar para a alegria de nós torcedores que não merecemos, mas de forma nenhuma, conviver com uma seleção tão medíocre. Canal Valdeci Poeta.
Passou meio século, 100 é a meta.